A esquizofrenia é um transtorno mental considerado grave pelos médicos. Segundo os profissionais da saúde mental, assim como pessoas que sofrem com ela e também os familiares que estão próximos, dizem que os pacientes costumam ouvirem vozes em suas cabeças, verem coisas que outras pessoas não conseguem ver e também costumam conversarem como se estivessem conversando com alguém. Esses são alguns dos sintomas da esquizofrenia que, segundo alguns psiquiatras, os pacientes que sofrerão com ela podem apresentar os primeiros sintomas ainda na adolescência, podendo se estender até os 30 anos de idade. Mas se uma pessoa que não se enquadra entre os pacientes da esquizofrenia começar a escutar vozes em sua cabeça, em qual situação ela poderia se encaixar? Nesse caso, as vozes realmente podem serem fantasmas. Alguma vez na sua vida você já escutou alguém gritando o seu nome? Você responde, mas não tem uma retribuição daquilo? Ou já escutou sussurros em seu ouvido, como se estivessem cochichando ali? Então, você já ouviu voz do além? E esses eventos podem acontecerem em qualquer idade. Então, nesse exato momento, você pode escutar alguma voz lhe chamando muito perto do seu ouvido ou falando com você. Vamos ouvir alguns relatos de pessoas que acabaram escutando essas vozes, mas que para isso tiveram que passarem por um grande susto com essas vozes que vinham do além. Dona Josefa, de 58 anos, fazia café na cozinha. Seus netos brincavam na sala. Uma criança de 2, outra de 5 e outra de 7 anos de idade. Ela fazia café, distraída à beira do fogão, escutando seu radinho de pilha, quando de repente ela começou a sentir um arrepio que vinha por trás dela. E do nada, uma voz sussurrou em seu ouvido: "Eu tô muito preocupado. Ele vai cair de lá." Rapidamente, Dona Josefa se virou para ver de onde vinha aquela voz, só que não havia ninguém junto com ela. Aquilo deixaria Dona Josefa completamente assustada, a fazendo correr na direção da sala com medo. E chegando lá, na parte mais alta do sofá, lá estava seu netinho de 2 anos de idade, quase caindo. Dona Josefa correu para salvá-lo, e assim fez. Conseguiu salvar a criança. E logo se lembrou daquela voz que disse em seu ouvido que ele iria mesmo cair dali. Uma voz que veio do além. Gustavo assistia televisão no sofá da sala. Ele estava sozinho em casa e era uma tarde. Em um momento ele escutou do lado de fora uma voz nitidamente que gritou o seu nome: "Gustavo!" Imediatamente ele gritou: "Já vou!" E saiu correndo em direção ao portão de entrada. Chegando lá, não havia ninguém. Ele olhou para todos os lados e se certificou que não havia mesmo ninguém ali, e decidiu entrar, dizendo que talvez aquilo tudo fosse um engano. Mas assim que ele ia chegando próximo à porta de entrada de sua casa, ele ouviu uma voz que veio atrás dele, que disse: "Eu chamei." Mas geralmente ninguém nos responde. Gustavo se virou para ver quem era o dono daquela voz. Só que mesmo assim não havia ninguém ali. Porém aquela voz estava muito próxima a ele. Era para ter alguém ali. Foi aí que Gustavo percebeu que poderia se tratar de uma voz de algum espírito. Decidiu sair de sua casa correndo em direção à casa de sua tia que ficava próxima. Mas não contou para ninguém, somente segurou o medo de ter ouvido uma voz que veio do além. Maria Clara era uma criança de 7 anos, uma criança sadia, brincava o tempo todo. Mas de repente seus pais começaram a perceberem que ela falava com uma outra pessoa dentro de casa,
durante a noite. E pelo tom da conversa, ela parecia estar conversando com uma outra criança. Ela conversava, brincava, sorria e brigava, como se tudo aquilo fosse com uma outra criança que ali estivesse. Mas seus pais sabiam que só havia ela de criança ali. Levaram até a menina em um profissional da saúde, porém não havia nada de errado com ela, segundo o profissional. Mas as coisas iriam se esclarecerem para seus pais quando, numa noite, enquanto chovia muito forte, Maria Clara falava com alguém de seu quarto. Seus pais só ouviam ela falando. Quando de repente ouviram: "Eu acho que vou dormir com meus pais. Estou com medo dessa chuva." Foi aí que Maria Clara entrou no quarto dos pais e pediu para dormir ali. Seus pais disseram que sim. Ela se deitou na cama. Mas alguns minutos depois, seus pais ouviam uma voz de uma outra criança que vinha do quarto de Maria Clara. E uma voz que disse claramente: "Eu estou com medo dessa chuva. Eu acho que também vou dormir com eles." Não havia outra criança naquela casa. Maria Clara estava com eles. Então aquela voz só poderia se tratar de uma voz do além. Gilberto era mecânico, recebia diversos serviços durante o dia. Porém, por conta de falta de peças, ele segurou por muito tempo o carro de um cliente. Questão de ano, um serviço que era para durar meses. O carro ficou na mão do mecânico por um ano. E por conta dessa falta de peça, ele não conseguia mexer no veículo. E assim fazia outros serviços em outros veículos. Porém, o cliente daquele veículo sempre o cobrava. Mas um dia Gilberto recebeu a notícia de que aquele cliente veio a falecer. Gilberto não conseguiu entregar o veículo daquele cliente para ele com vida. Logo após a morte daquele cliente, as peças apareceram. E assim, Gilberto foi correndo atrás das peças e prometeu para ele mesmo que iria concluir o trabalho naquele veículo e devolver para a família daquele cliente falecido. E assim Gilberto fez, concluiu o trabalho e foi até a casa da família levá-lo. A família ficou muito agradecida e entendeu o lado de Gilberto. Mas quando Gilberto iria embora, indo até o carro de seu ajudante, que o acompanhou para lhe dar carona de volta para a oficina, antes que ele entrasse no veículo, ele escutou uma voz que disse a ele: "Demorou, mas até que fim você entregou o meu carro." Uma voz brava que Gilberto procurou de onde vinha, mas não havia ninguém ao seu lado. Logo, ele percebeu que aquela voz só poderia se tratar de seu cliente falecido, que estava zangado pela demora da entrega de seu veículo. E aquilo fez com que Gilberto entrasse no veículo assustado e pedisse para seu ajudante acelerar para bem longe daquela casa, depois de ouvir a voz do além de seu cliente falecido. Parece que ouvir essas vozes que nos gritam, nos chamam, ou que falam muito próximas a nossos ouvidos, são mais frequentes do que podemos imaginar. E ao ouvir alguém nos chamando, dizem que nunca é bom responder. O porquê? Não sabemos. Todo mundo um dia já ouviu uma voz que gritava seu nome do lado de fora. E quando iria verificar, não era ninguém. Ou algumas vozes de dentro de sua cabeça, que não são pensamentos ou sussurros no ouvido. Se algum dia aconteceu isso com você, então muito provavelmente você também já veio a ouvir uma voz do além.